Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje é sobre função exponencial. Esse tema em tempos de pandemia está na boca do povo. E antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço desde já que se inscrevam no canal, ativem o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e claro, deixa o seu like. Então, vamos lá. Eu quero começar a nossa aula de hoje com essa imagem, com esse meme, né? Como queiram chamar, né? Tá lá no nosso Instagram, publiquei esses dias no nosso Instagram, para quem não sabe, @DanielMatemática2019, que diz o seguinte, ó: onde vou utilizar a função exponencial na vida, professor? Para não sair dizendo por aí que é só uma gripezinha, né? Porque uma das coisas que se discute atualmente, né, é que o número de casos, né, confirmados dessa doença aqui, né, no Brasil, né, ele está se assemelhando ao gráfico de uma função exponencial, né, como a gente vê aqui de lado, né? Você vê que o gráfico de uma função exponencial e você vê que realmente ele está se assemelhando com uma função exponencial. E por que nós temos que nos preocupar com isso? Está crescendo exponencialmente. Mas por que nós devemos nos preocupar com isso? Por isso que nós iremos fazer hoje o estudo da função exponencial, para nós entendermos o porquê de tanta preocupação com isso, né? E o porquê, né, de muitos especialistas, né, estarem dizendo que nós precisamos achatar esta curva aqui. Por quê? Vamos entender. E aí, gente, eu trago, né, o gráfico, né, do número de casos confirmados, né, dessa doença aqui no nosso Brasil. Lembrando, não estou falando o nome dela, né, porque o YouTube ele não gosta muito que a gente esteja falando, né? Então eu trago ele aqui até o dia 31 de março, né? Não coloquei ainda a parte de abril aqui, coloquei até o dia 31 de março, né? E veja como é que ele está ocorrendo, né, o crescimento, né, do número de casos confirmados dessa doença aqui no Brasil. Lembrando, esse amarelinho aqui é o número de óbitos e esse azulzinho aqui é o número de casos confirmados, certo? Então veja como é que ele está crescendo, né? Veja que ele realmente, como a gente viu anteriormente, ele está se assemelhando bastante com uma função exponencial. E agora nós iremos entender o porquê de tanta preocupação, né? E aí, gente, eu trago um pequeno probleminha para nós, né? Eu trago aqui o exemplo de uma doença genérica, lembrando, doença genérica, não é? E aí eu vou mostrar o número de infectados em função do número de dias. Como assim, Daniel? No dia zero, né? Dia zero, vamos dizer assim, né? Na origem de tudo, uma pessoa ela foi infectada por essa doença genérica, certo? E acontece que, passado um dia, né, da origem dessa doença, passado um dia, essa pessoa ela infectou mais duas outras pessoas, né? Então ela infectou mais duas outras pessoas. E esse padrão de crescimento, ele continua ocorrendo, né? Cada pessoa dessa daqui também infecta mais duas pessoas no dia posterior, né? Já no segundo dia, né? Então cada uma infecta mais duas pessoas. E assim sucessivamente, cada pessoa infectando cada um, né, mais duas pessoas, e aí isso vai se seguindo sucessivamente. Então o que foi que aconteceu aqui? Veja, na origem de tudo nós tínhamos apenas uma pessoa infectada. Passados um dia, nós tínhamos mais duas pessoas infectadas. Passado mais outro dia, nós temos agora 4 pessoas infectadas, não é? E passado mais outro dia, agora nós temos quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas infectadas. Não sei se vocês conseguem perceber, mas todos esses números aqui, eles podem ser escritos de uma forma similar. Como, Daniel? Veja, cada um deles nós podemos escrever com uma potência de base 2, ou seja, esse primeiro aqui 2 elevado a 0, esse segundo 2 elevado a 1, o terceiro 2 elevado a 2 e o quarto 2 elevado a 3. Então veja que esse padrão, né, de crescimento ele vai se mantendo. Então nós podemos escrever, né, cada dia do número de pessoas infectadas com uma potência de base 2. Ponto. E aí, veja, gente, o padrão que se cria. Na origem, o número de infectados é 2 elevado a 0. Passados um dia, é 2 elevado a 1, né? Vamos ter 2 elevado a 1 a mais de pessoas infectadas. E se a gente for generalizar isso daí, né, nós teremos 2 elevado a x pessoas infectadas
por essa doença genérica, certo, gente? Ou seja, lá no 10º dia, por exemplo, nós teremos 2 elevado a 10 pessoas infectadas a mais, não é? Porque fora o que já tem aqui, né? Cada dia ele vai aumentando esse número aqui que nós estamos colocando, certo? Vamos seguir. E agora o que eu quero propor para vocês, gente, é ver como esse crescimento aqui, ele acontece de forma rápida, não é? Porque você pode olhar assim, Daniel, na origem tinha apenas uma pessoa, né? Passados 3 dias, não é? Nós temos 8 mais 2, 10, 15 pessoas. Aparentemente é muito, né? Mas nem tanto assim ainda, né? Veja, no 3º dia apenas 8 pessoas se infectaram, então é muito pouco. Mas se a gente for estender o nosso universo, né? Se a gente passar, por exemplo, no 10º dia, somente no 10º dia, quantas pessoas nós estaremos infectadas? Somente no 10º dia, de acordo com o que a gente viu aqui anteriormente, serão o quê? 2 elevado a 10 pessoas infectadas, somente no 10º dia. Ou seja, no 10º dia nós teremos 2 elevado a 10 pessoas infectadas. Somente no 10º dia nós teremos 1.024 pessoas infectadas. E aí, vamos pegar agora aqui no 15º, somente no 15º, nós já teremos quantas pessoas? 32.768. Passados um mês, nós teremos essa porrada de gente aqui infectada somente no 30º dia, fora que já tinha sido infectado, né, nos outros dias aqui. Veja que o crescimento, ele é muito grande mesmo. E esse crescimento aqui, gente, está se dando de forma exponencial. E agora, o que é isso? Nós iremos definir matematicamente, conceitualizar matematicamente o que é a função exponencial, entendermos, né, bem melhor agora o que é o crescimento exponencial. Então veja, gente, o que é uma função exponencial? Qual é a definição? É toda função f de r, setinha, r, asterisco mais, daqui a pouco a gente vai entender isso, tá ok? Essa função aqui, f de x, é igual a elevado a x com a, ezinho, r, asterisco mais e a diferente de 1. Peraí, parou, foi tudo agora. Vamos tentar entender isso daí. Então, um pouquinho de grego aqui. Vamos lá do início. Qual a definição para a função exponencial? Toda função f, não é, que pega um número real e transforma ele em um número real positivo. Como assim, Daniel? Número real positivo. Veja, ele vai abranger todos aqueles números que são maiores do que zero. Vamos dizer assim. Pronto, achei a definição. São maiores do que zero. Ok? Então vai entrar aí, por exemplo, 0,1, 0,2, 1, o 5, o 10, o 11,5, certo? O π, por exemplo, vai estar aqui dentro, certo? Que é 3,14, 15, tarará. Ele está dentro dos reais positivos, mas, por exemplo, dentro desse conjunto aqui, não se enquadra o menos 3. Ou seja, não vai ser capaz de pegar um número real aqui, por exemplo, o menos 3, e transformá-lo no menos 3 também, certo, gente? Então, novamente, como é que nós podemos definir essa função? É a função que transforma, vamos dizer assim, né, um número real em um real positivo. E como é que ocorre essa transformação? Que transformação é essa, Daniel? Essa transformação é dada por essa lei aqui, ó. O número a elevado a x. Certo? Lembrando, este x aqui, gente, é um número real, certo? Pode ser menos 3, pode ser menos 2. Ele é real, pode ser negativo, positivo, quebrado ou não. Sendo real, pode ser valor para x. O a, gente, também vai ter que ser um número real positivo, mesmo caso para cá. Então o a ele vai ter que obedecer isso daqui, certo? E além do mais, o a ele vai ter que ser diferente de 1. Veja que quando eu digo que o a pertence a esse universo aqui, o a ele não vai poder ser 0, não é? Ele vai poder ser 0,1, vai poder ser 0,2, mais 0 não. Vamos entender essa definição aqui, porque essas restrições para os valores de a no GeoGebra. Vamos lá. Então, gente, olha, aqui eu já coloquei a nossa função f de x igual a elevado a x, certo? Eu vou fazer esse a variar, certo? Por enquanto aqui ele está assumindo o valor de menos 5, para que a gente entenda por que ele não pode ser um valor negativo, né? Tem que ser um número real positivo, certo?
como a gente falou lá, excluindo o zero, não é? Tem que ser um número maior que zero, um número real maior que zero. Veja, quando o a, né, da nossa função, ele é negativo, veja que eu posso aqui tentar procurar a função, né, e você não vê uma função definida. Ele não consegue definir uma função, certo? Eu vou variar o a aqui, ó, veja. Ele não define uma função quando ele é negativo, ele não consegue definir, certo? E acontece que quando ele chega no zero, e aí vocês vão ver o que? Olha onde está a função, aqui, ó, olha o pontinho verde, ó. Vou tirar, ó, veja que ele vai aparecer aqui a reta, né? Um ponto não, uma reta, né, ó. Uma reta sobre o eixo x, né? Vai ser o próprio eixo x, né? Porque 0 elevado a x, gente, dá quanto? Dá zero, né, gente? Então sempre vai ser zero. Ou seja, nós vamos acabar tendo aqui uma função constante. E vai acabar descaracterizando, ó, perceba, uma função exponencial, certo? Então vamos ter uma função constante. Aí descaracteriza total a função exponencial, certo? Então já está entendido porque ele não pode ser zero, né? Então agora nós iremos aumentar. Veja que eu estou aumentando aqui, ó, sempre, né, de 0,1 em 0,1. Veja quando, né, eu já aumento aqui 0,1, ele já começa a definir a função. Olha aí, ó, como ele já aparece aqui, né? Uma função que ele vem decrescendo, decrescendo. Ele vem se encostando aqui, ó, no eixo, mas ele não encosta definitivamente, né, no eixo. Né, ele se aproxima, mas ele nunca chega a encostar. Não dá pra gente ver aqui tão bem, né? Tô aproximando e afastando, mas não dá pra ver tão bem, né? Mas ele não chega a encostar no eixo. Ele chega muito, mas muito próximo, mas não chega a encostar. Então já dá pra ver aqui, ó, como foi 0,1, não é? Você vê que é uma função, né, decrescente, né? Uma função decrescendo, não é? Então, ó, vou aumentar mais, ó. Vai aumentar, ó, mais um pouquinho e veja que ela vai continuando, né? Mas veja o que está acontecendo aqui, ó. Ele vai se aproximando aqui nessa curvatura do eixo x, não é? Então eu vou aumentando, aumentando, até que chegou um ponto que ele virou uma reta, novamente uma função constante. Isso quando? Quando a igual a 1. A gente viu lá, né, no nosso slide que o a teria que ser diferente de 1, não é? Por quê? Por conta disso que ele também vira uma função constante, por isso que o a tem que ser diferente de 1. Então vocês viram até agora que entre 0 e 1, ele acabou se tornando uma função como? Decrescente. E olha o que acontece, quando ele passa do 1, ele vai começando a se tornar, ó, uma função, ó, crescente. Ó. Olha aqui a curva, olha a curvatura dela, vai se tornando uma função crescente. Da mesma forma, ela vem aqui muito próximo do zero, mas não chega em zero. Ele se aproxima, né, bastante, mas não chega em zero. E aí nós vamos aumentando aqui, ó. Vai aumentando e olha o que acontece quando eu vou aumentando. Ele vai se aproximando, né, do eixo y. Quanto mais eu aproximo, certo, gente? Então, aqui é como se caracteriza, né, a função exponencial. Veja, sempre quanto maior o valor do nosso a, mais próximo à curvatura do eixo y. Aí ele vai assumindo esse formato. Olha aqui como ele cresce rápido, gente. Como ele cresce muito rápido, certo? Beleza? Então, entendido, né, o que é a função exponencial, né, cada restrição dessa. Agora vamos para alguns exemplos, né? Vamos construir alguns gráficos e entender o padrão de crescimento dela, certo? Primeiro exemplo, né, que já tinha trabalhado lá no início da aula, né, aquela imagem, que é o que? F de x igual a 2 elevado a x. Assim como toda função que nós fazemos os gráficos, eu vou fazer uma tabelinha, né? Onde eu vou dar valores para x e vou achar os valores para y, né? Que é a minha f de x, certo? Veja direitinho aqui que o a está se enquadrando aqui, está dentro dos reais positivos. Lembrando, o a aqui é quanto, gente? É 2, né? Então, o a aqui equivale a 2, né? Veja que ele obedece, que ele é diferente de 1, né? Está dentro de tudo, certo? Outra coisa. Para você aprender função exponencial, é bom você saber um pouco sobre o assunto de potenciação, suas propriedades. Aí você olha assim, Daniel, eu não conheço muito bem o assunto de potenciação. Como é que eu faço? No nosso canal tem uma série de vídeos sobre potenciação. Eu irei deixar o link na descrição do nosso vídeo para que vocês possam assistir. Beleza? Então, eu vou fazer apenas 2 casos aqui, só para que vocês entendam como é que a gente faz essa construção aqui, ó. Primeiro, eu vou fazer f de menos 3. F de menos 3. Ou seja, onde tem x, eu irei colocar menos 3. Então, vai ficar 2 elevado a menos 3. Isso daqui é simples, né, gente?
Como eu falei, tem que ir lá para a aula de potenciação para poder entender. Não é? Eu não vou retomar esses assuntos. Assistam a aula de potenciação para entender o que eu vou fazer aqui agora. Veja, isso aqui é nada mais nada menos que 1 sobre 2 elevado a 3. Aí veja, isso daqui fica igual a quanto? 1 elevado a 3 e 2 elevado a 3. 1 elevado a 3 facinho dá 1 e 2 elevado a 3 é 8. Tranquilo? Então por isso que, veja, o que a gente tinha falado no início, ele transformou através dessa lei aqui, esse menos 3 em 1/8. Certo, gente? É isso que ele quer dizer aqui. Ele transformou um número real num número real positivo. Através de qual lei? Dessa daqui. Certo, gente? Agora eu vou fazer para f de 1. Então, f de 1, ou seja, quando x for 1, como é que fica? Facinho, né? 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Isso a gente faz para uma série de pontos aqui, certo, gente? E agora eu vou jogar todos esses pontos aqui, né, em formato de coordenada cartesiana lá no GeoGebra. Iremos montar o gráfico e ver como ele cresce. Certo, gente? E veremos algumas situações e vocês irão conseguir visualizar um crescimento muito grande. E vocês vão conseguir entender, não é, a questão do crescimento exponencial, ok? Então, galerinha, veja, eu já coloquei aqui no gráfico, né, aqueles pontos da nossa função f de x igual a 2 elevado a x, né, que nós achamos lá na tabelinha, né, tá aqui, ó, menos 3 e 1/8 esse de cá, né, tá aqui, ó, só que ele já tá dividido, 1/8, né, 0,3 aproximadamente, menos 2 e 1/4 é esse ponto B, menos 1 e 1/2 é o ponto C, 0 e 1 é o ponto D. Você vê aqui, ó, o ponto E é 1 e 2, né? 1 para x, né? 2 para y. E o ponto F, 2 para x e 4 para y. Lembrando, gente, o primeiro número da coordenada é o valor de x e o segundo número é o valor de y, né? Ou o valor de f de x, como queiram chamar. Beleza, gente? E agora o que eu irei fazer? Né? Eu vou vir aqui no painel de entrada e vou traçar o nosso gráfico, que é como? F de x, não é? Vou colocar aqui f de x igual a 2 elevado a x. Veja, ó, que ele já foi se moldando aqui em cima dos nossos pontos. E olha como ele fica, né, esse gráfico, olha. Olha o padrão de crescimento dele, como ele cresce muito rápido. Veja, ó, quando o x é menos 3, não é? Ele é 1/8, né? Ou ainda 0,13. Quando o x já é 2, não é? O y ele é 4. Agora imagine assim, vamos pegar aqui f de 10, resumindo. Quando o x for 10, quanto é que vale o meu f de x? Quanto é que vai valer o y? Olha o valor, gente. O y já vai ser 1024, né? Ele já calcula aqui automaticamente para nós. Vamos pegar mais aqui, f de 30, não é? Que a gente já tinha até feito anteriormente, naquele nosso exemplo, né? Inicial, né? Daquela doença genética que a gente trouxe, né? O f de 30 igual aquele número, né? Então veja, um crescimento muito grande, gente. Olha como se comporta. Ele cresce muito rápido, gente. Olha como ele cresce ligeiro, né? Quando é 0, né? Veja, quando o x é 0, ele ainda está em 1, né? O y. Mas quando o x é 10, o y já está em 1024. Veja, o x cresceu apenas 9 unidades, né? Mas o 9 não, né? 10 unidades, né? E o y, ele já cresce em 1023 unidades. Olha como ele cresce ligeiro. Por isso a nossa preocupação hoje em tempos de pandemia. Deu para entender, gente, esse gráfico? Então, vamos seguir. Então, entendido, gente? Aquela outra função, f de x igual a 2 elevado a x. Agora vamos fazer um outro exemplo. Nós fizemos, né, o caso quando o a ele é maior que 1, não é? Agora vamos fazer o a entre 0 e 1, não é? Então vamos fazer assim, ó, f de x igual a 1/2 elevado a x. A mesma coisa, vamos fazer uma tabelinha, né, com coordenadas cartesianas, valores para x, e vamos descobrir os valores para y. Né? Que é a nossa lei agora? 1/2 elevado a x. Tudo isso aqui é elevado a x. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar f de menos 2. Isso aqui fica quanto? Ficará 1/2 elevado a menos 2. E aí veja. Isso aqui vai dar quanto? 2 sobre 1 elevado a 2. 2 sobre 1 vai dar 2. E 2 ao quadrado é 4. Certo, gente? Tranquilo. Então, ele vai pegar nessa função agora, ela vai transformar o menos 2 em 4 através dessa lei aqui, né? Vamos dizer assim. Ok. Agora eu vou pegar x igual a
2. Então, vou fazer aqui o f de 2. Então, o f de 2, ele é igual a quanto? A 1 meio elevado a 2. Então, isso aqui vai dar quanto? 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4. E a gente chega nisso daqui. Muito fácil, gente. Muito simples. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com outra função. Eu vou jogar esses pontos no GeoGebra, iremos fazer toda a construção, né, do gráfico e vamos analisar o que vai acontecer com ele, igual nós fizemos com outra construção, beleza? E agora vejam, gente, eu já tracei aqui novamente, né, os pontos da nossa função, né, que nós estávamos vendo agora, f de x, né, 1 sobre 2, tudo isso elevado a x, já tracei todos os pontos aqui, né, o ponto A, menos 3 para x e 8 para y, menos 2 para x, 4 para y, e assim sucessivamente todos os pontos traçados. Agora vamos traçar nossa função aqui, ó, no painel de entrada. Nós colocamos f de x, né, igual 1/2, isso aqui elevado a x. Dessa forma aqui o comando, né, como está aqui embaixo. Traço Enter, veja, ele já passa aqui por todos os pontos. Esses pontos, se tivesse algum fora, tinha feito algum errado, né? Todos os pontos aqui sobre a função. Assim como ela cresce muito rápido, para decrescer também é muito rápido, gente. Veja, quando o y era 8, né? Quando o x era menos 3, né? Quando o x já era 2, o y já era 0,25. Veja que rapidamente ele decresce, certo? Vamos pegar aqui um exemplo. F de 10, assim como a gente pegou antes, né? A gente vai adotar x igual a 10. Quanto é que vai valer o y? Veja, o y vai valer o quê? 1 sobre 1024. Essa divisão aqui, gente, ela vai dar 0,00097656 e assim sucessivamente. Ok, gente? Basta você fazer na calculadora aí, 1 dividido para 1024. Você vê que ela decresce muito rápido. Assim como ela cresce rápido, ela também decresce muito rápido. Então, essa é a característica da função exponencial. Beleza, gente? Deu para entender? Então, tranquilo? Vamos seguir. E aí, gente, eu finalizo a aula, né, com o mesmo gráfico que nós iniciamos sobre os casos suspeitos, né, dessa doença que vem assolando não só o Brasil, né, mas o mundo também, né? Por isso que estamos num quadro de pandemia, né? Então, acho que agora ao final dessa aula vocês entendem o porquê da nossa preocupação, né, com esse crescimento aqui, não é? Porque se nós não adotarmos as medidas que estão sendo pedidas de isolamento, obviamente, infelizmente, nem todos podem ficar em casa, muitos precisam trabalhar, infelizmente. Esses casos aqui, eles vão crescer absurdamente. E vai chegar num ponto, gente, que os hospitais, por exemplo, eles não vão ter condição de suportar toda a capacidade. Não é? Porque os hospitais não vão estar só recebendo nesse período os casos, né, dessa doença que está assolando o Brasil e o mundo, mas também, não é, outras doenças como a dengue, H1N1, pessoas, por exemplo, com acidente de moto, de carro, ou seja, vai superlotar os hospitais não vão ter capacidade para suportar tanta gente, né? Então aí vai acabar que muitas pessoas vão morrer. Por isso que a ideia é que quem pode, fique em casa, não é? Para que nós possamos achatar essa curva aqui cada vez mais, para que possamos ter um controle, né, dessa doença no nosso país, certo, gente? Então quem pode, gente, fique em casa, estude matemática, beleza, gente? Então nós vamos ficar por aqui nessa aula. Eu irei trazer depois uma nova aula com apenas exercícios sobre esse conteúdo, ok? Então espero que vocês tenham gostado, tenham entendido acima de tudo, né? Deixa seus comentários, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, gente. E não se esqueça de seguir nossas redes sociais, Facebook e Instagram, ambos @DanielMatemática2019. Até uma próxima aula, gente. Valeu!